Comecinho de semana, segunda-feira, Pedro Mariano, estou especialmente feliz ontem. O Pato Quen deu um show no Pacaembu, nosso. Cadê o Pato? Foi 5-0, né? O seu Santos ganhou, mas foi mais ou menos, né, Pedro Mariano? Pois é, Pedrão, tá dando tudo certo nesse comecinho de semana, graças a Deus. Se você tá com problema, não adianta você ficar triste. Aliás, não adianta nem você antecipar os seus problemas e nem se preocupar com o que talvez nunca aconteça. Como a gente tem mania disso, né? As pessoas que são muito felizes, você fala assim, nossa, aquela pessoa é bem feliz. Sabe por quê? Porque elas se lembram do passado com muita gratidão. Elas pegam do passado aquelas lições de vida. Elas se alegram com o presente e, principalmente, essas pessoas, elas encaram o futuro sem medo de perder. E elas sabem também que nem todas as perdas que a gente tem na vida são vidas jogadas fora. Muitas vezes, algumas perdas são necessárias. Só que isso a gente consegue ver só lá na frente. Então, para de se preocupar com o amanhã, porque você não tem esse poder de saber o que vai acontecer amanhã, tá? Mas a gente tem o poder de te ajudar a cuidar da sua saúde para prevenir qualquer problema amanhã. E segunda-feira é dia de saúde. E antes de eu falar do nosso tema e apresentar o nosso entrevistado que já está aqui no estúdio, lá vem ele, o Patacatacolá. Essa música é do Pato, meu bem. Não minha é Olha o Veneno, né? Boa tarde, Abel. Boa tarde para você, Sol. Boa tarde para você que está em casa. Estamos no ar com Falando Nisso e, é claro, esperando a sua participação pelo facebook.com/Falando Nisso Band. Você também pode participar pelo Ligue Band no 9711 1313, opção 1, seguido da opção 1, ou falar ao vivo com a gente no 3922 1387. Tá enxergando mal aí? Liga pra gente ou participe pelo Facebook. Nós vamos sortear 2 pizzas e 2 refrigerantes da Pizza Hut e também, é claro, os ingressos para você curtir o Carnaval no Luso com promoção do Falando Nisso e da TV Band Vale. E tem uma promoção super bacana no Face, né, hoje. Para você que participar ao longo da semana do nosso programa, mandando perguntas. Você tem que mandar pergunta todo dia. Você vai concorrer a uma tarde aí, um dia de beleza no Hair Studio, é isso, Sol? Exatamente, Jaime Alves, Hair Brasil, muito legal. Muito chique, hein? Um beijo para toda a turma do Jaime. Ele vai cortar seu cabelo, fazer maquiagem, você vai sair de mãozinha feita, pezinho feito, uma princesa. Tá precisando dar um up, meu bem? Então você tem que participar a semana toda para você ficar gata pro final de semana, hein? Pois é, e o Abel já adiantou, você tá com problema de visão, muitas vezes começa a falhar, né, Pedro Mariano? Você enxerga, mas não enxerga, para ler já tem que esticar a mão. Não entendi. É verdade, qualquer problema de visão nem sempre vem com a idade não, viu, Pedro Mariano? Ele está aqui para conversar com a gente, o doutor Adriano Biondi, que é oftalmologista. Obrigada, viu, Dri, por estar aqui com a gente. Mais uma vez, já tem pergunta no Face, mas eu posso fazer a minha primeira, Pode. Abel? Então vamos lá. Deixaram uma pergunta muito engraçada para a gente no Ligue Band, que a gente tentou resumir. A pessoa diz assim, ela tem 30 anos, ela diz que ela enxerga tudo meio turvo durante o dia, mas à noite a visão dela volta ao normal. O que pode ser? Existe isso? Existe, pode ser algumas coisas, mas o mais comum, Solange, é assim, quando a gente tem pouco grau no olho, tem pessoas que têm um grau muito alto e sempre enxergam embaçado, e tem algumas pessoas que têm pouco grau. Só que esse pouco, ele pode aumentar se a pupila aumenta, né? E o nosso olho, como o olho dos animais, à noite, a nossa pupila naturalmente ela fica maior, ela dilata para entrar mais luz e para a gente perceber melhor o que está se passando. Por isso que quando a gente tira a fotografia à noite, o olho fica vermelho, porque reflete o fundo do olho e a pupila está grande. Algumas pessoas têm o que a gente chama de miopia noturna. É o seguinte, a pupila está fechadinha, no centro da córnea não tem miopia, mas na periferia dela tem. Então, quando a pupila aumenta, embaça, então passa a enxergar embaçado à noite. Tem que procurar um oftalmologista, não tem jeito? Aí é um ajuste simples até. Então tem, minha linda. Vamos lá, daqui a pouquinho as perguntas do Face, mas antes, uma ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, você quer dar seu nome, linda? Meu nome é Délzia. Tudo bom? Tudo bem? Diga lá, Del. Então, só o que eu queria saber é que de manhã, assim, o meu olho lacrimeja bastante. E durante o dia a vista fica embaçada. Você já usou algum tipo de óculos? Já procurou ajuda de oftalmologista? Então, eu estou usando óculos só para ler, né?
Eu vou fazer aquela pergunta chata. Qual a sua idade? Eu tenho 43 anos. Tá, doutor. Então, provavelmente também deve ter associação com um pouco de grau, né? Inicialmente, a maioria das pessoas aos 41, 42 começam a precisar do óculos de leitura, né? É normal isso, todo mundo. E às vezes a gente tem também um pouquinho de grau de longe, e isso se mescla com o grau de perto, e às vezes a gente não usa o grau de longe, usa só o de perto. E ao longo do dia cansa, e você perde o foco, flutua o foco. Então para isso às vezes tem que ver primeiro se não tem o grau, aí você pode resolver com óculos normal, com laser, com cirurgia. E a questão de lacrimejar de manhã já pode ser um pouquinho de ressecamento durante a noite. Aí tem que avaliar a superfície da córnea. Às vezes com colírio que hidrata a córnea, ela resolve isso com uma certa facilidade. Aquelas lágrimas artificiais. São lágrimas artificiais. Ok, que vende em farmácia, tudo, mas é legal consultar um profissional antes de você fazer qualquer coisa, tá, minha linda? Abel Freitas, meu querido Abel Freitas. Já temos pergunta. Vamos lá. Na verdade, nós já temos um internauta, que hoje é o aniversário dele, o André Felipe de Camargo, de Ubatuba, assiste nosso programa todos os dias. Lindo. Parabéns, 31 aninhos. Ele tem 2 perguntas, doutor, é o seguinte. Gostaria de saber se é normal a visão se desfocar, principalmente quando estamos à frente do computador, e se ele usar frequentemente o colírio, por causa da vermelhidão, pode prejudicar a visão dele no futuro? Bom, das 2 perguntas, né? Primeiro, o embaçamento do computador, né? Às vezes a gente cansa, o nosso olho não foi programado, projetado para ficar na frente do computador o tempo todo, né? Na natureza é assim, todos nós somos animais que têm os olhos paralelos, a gente tem que enxergar para frente. E assim como os animais que procuram predar, o homem é um predador natural, o olho vamos dizer, equacionado, ele é desenhado para enxergar de longe. E com a evolução o computador chegou para ficar e a gente fica na frente dele o tempo todo. Às vezes, pequenos graus para perto exigem um óculos para descanso para o computador. Fora que você fica o tempo todo com a vista assim, sem piscar e acaba não lubrificando, Exatamente, não lubrifica sem perceber, às vezes junta com ar-condicionado, essas coisas, aí embaça ainda mais. Né? E o colírio? E a segunda pergunta do colírio. Colírio hidratante, lubrificante, não tem problema nenhum, eles são neutros, né? Ele não tem problema, André. Mas alguns colírios que deixam o olho claro, eles têm vasoconstritor. Esses podem gerar uma certa dependência, porque você começa a usar o olho, fica branquinho, branquinho, quando você tira o olho fica vermelho de novo. Então esses é bom evitar o uso crônico. Então aquelas lágrimas artificiais também, né, Abel Freitas? Temos mais uma pergunta aqui, inclusive a Luciana mandou uma pergunta que ela está fazendo parte do cotidiano dela. Pode ser daqui a pouquinho? Vou fazer a pergunta dela daqui a pouquinho, porque a gente vai com as notícias da redação agora com a Solange Moraes. Vamos ficar bem informados. E a tragédia de Santa Maria, escuta essa, Abel, movimentou o mundo todo, né? Um médico brasileiro que trabalha no Canadá voltou ao país para ajudar a tratar os feridos na tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A equipe do cirurgião vai analisar caso a caso todas as 97 vítimas que ainda estão internadas. Vamos ver a reportagem da Silvana Arsenem. O médico gaúcho, coordenador da equipe de especialistas da Universidade de Toronto, no Canadá, chegou domingo a Porto Alegre. A pedido do Ministério da Saúde brasileiro, o cirurgião vai ajudar a tratar os casos mais graves. A equipe da Universidade de Toronto é considerada referência na utilização de um equipamento chamado de Nova Lang. A tecnologia funciona como um pulmão artificial que poderá auxiliar no tratamento das vítimas. Retira o sangue da pessoa, circula nessa máquina de circulação extracorpórea, no pulmão artificial, e aí retorna então para a pessoa. E nesse momento o pulmão que está muito lesado, ele tem tempo para descansar e recuperar mais rápido. Até terça-feira, o médico e o resto de sua equipe, que deve chegar ao Brasil ainda hoje, vão avaliar as 97 vítimas do incêndio na Boate Kiss, que ainda estão internadas, e decidir quais usarão a tecnologia. O que a gente pode contribuir é realmente a experiência, né? Os grupos daqui estão recém-iniciando nessa tecnologia, enquanto o nosso grupo de Toronto é o maior grupo na América do Norte. O número de vítimas da tragédia subiu para 237. Bruno Portela Frix, de 22 anos, morreu na noite de sábado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O jovem foi velado e enterrado em Santa Maria.
A noite de sábado foi de tristeza e comoção na cidade. Milhares de pessoas lotaram a Basílica Metropolitana para a missa de 7º dia. Depois da cerimônia, parentes e amigos das vítimas fizeram uma caminhada silenciosa de cerca de 1,5 km até a Boate Kiss. A multidão se reuniu em frente ao cenário da tragédia, que foi tomado por flores e cartazes em homenagens aos mortos. Os meninos cheios de vida, cheios. Não tem explicação, não tem. Foi uma tragédia mesmo, né? Agora faltam apurar aí as responsabilidades. O Chile mandou, por exemplo, falando em ajuda, o Chile mandou pele humana, doação de pele humana. Os Estados Unidos, além do médico que está acompanhando agora essas vítimas, mandou também uma medicação especial para desintoxicação em caso da pessoa respirar essa fumaça tóxica. A gente está rezando aí para essas 97 vítimas se recuperarem o mais rápido possível. E olha que absurdo, um jovem de 18 anos foi espancado por seguranças de uma casa noturna em um bairro nobre de São Paulo. O estudante sofreu uma fratura no rosto e foi preciso passar por uma cirurgia. Câmeras de segurança podem ajudar a polícia a identificar os agressores. A reportagem é de Paula Valdez. Esta é a foto de Rafael no hospital. Hoje, o jovem voltou para casa. Ele achou que ele ia morrer, sabe? Ele tá super aí abalado, tá com medo de sair de casa. Na madrugada de sexta-feira, Rafael Barreto Delgado estava com 2 amigos na frente desta boate, esperando por outros colegas. Um dos rapazes mexeu com uma garota. Ela não gostou e chamou o namorado, que, segundo os jovens, é um dos promoters da casa. Ele e cerca de 8 seguranças foram atrás dos meninos que tentaram fugir. Rafael tropeçou e, já caído no chão, levou chutes, socos e foi espancado com pedaços de madeira. E eu agora sim também estou super inseguro de deixar meus filhos saírem na noite, né? Porque o garoto sai para se divertir e pode não voltar para casa. De acordo com testemunhas, a boate abriu normalmente na madrugada de sexta para sábado. Hoje nós viemos até aqui, mas não conseguimos encontrar nenhum responsável pelo local. O caso foi registrado na 78DP, que fica a 20 metros da casa noturna. E foi neste banco da delegacia que este outro rapaz foi encontrado em dezembro, depois de também ter sido espancado na mesma boate. Ele não sabe o motivo da briga. Disse que conversou com uma garota que seria a namorada de um dos funcionários da casa. E na hora de ir embora, foi abordado. Quando eu olhei para frente, eu levei um soco no olho e desmaiei. E o que mais me surpreende é pelo fato de ter sido na porta da balada e eu simplesmente ter acordado sozinho, jogado no banco na frente de uma delegacia. Ele registrou a ocorrência na mesma delegacia e teve que passar por cirurgia no tornozelo. Colocou 9 pinos e 2 placas. De acordo com o jovem, pelas redes sociais, identificou um grupo que pode ter sido responsável pela agressão. Nas fotos, os jovens mostram pessoas caídas no chão com sangue. Procurando por rede social, dá para ver que a índole deles é violenta. Pois é, segurança de balada é para segurar a nossa segurança e não para bater na gente desse jeito, né, Abel Freitas? Brincadeira. É uma barbaridade tudo que está acontecendo na noite no Brasil. É balada Falta pegando lei, fogo e gente como esse caso aí. Bom, na volta tem fofoca e a sua participação pelo facebook.com/falando nisso Band. Não sai daí, hein? Tem que enxergar direitinho. A gente volta já.